Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um estudo de células na série Vozes e hoje nós vamos enfatizar sobre a importância de ouvir a palavra de Deus e eu quero começar lendo um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 4, o versículo 11 em diante, que diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, ensinando-vos o que haveis de falar, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Que coisa mais tremenda e mais poderosa é Deus dizer para cada um de nós que nós seremos a boca dele aqui na terra, assim como ele foi com a boca de Arão. Olha só que sobrenatural. E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Então, quando Moisés proclamava a palavra de Deus, ele transfigurava ali a presença do próprio Deus, a atmosfera de Deus. E quando Arão falava, tudo aquilo que Moisés ia comunicando a ele era como se fosse a própria boca de Deus. Então, meu querido, minha querida, aqui nessa terra você é a própria boca de Deus falando. E algo sobrenatural aconteceu na história de Moisés. Ele foi poupado da morte, foi criado no Egito, criado por uma princesa egípcia, e quando ele teve a maturidade, ele entendeu que na própria força do braço dele ele iria salvar o povo. E aí não aconteceu, não deu para ser dessa forma como ele queria, como ele pensava, e ele acabou matando o egípcio, fugiu para o deserto. E no deserto Deus chamou a atenção dele, colocou uma sarça ardente, uma árvore ali queimando em fogo que não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele. Ele foi até aquele lugar, subiu ao monte. Quando ele chegou nesse monte, Deus disse para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo, e Deus chamou ele ali naquele lugar para voltar para o Egito e para levar a palavra de Deus a todo aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão. E nós somos também um tipo de Moisés nessa terra, porque você foi enviado à sua escola, à sua família, ao seu trabalho, para tirar da escravidão aqueles que estão em trevas. Sabe por quê? Porque Deus ouviu o clamor do povo, ele ouviu tudo aquilo que eles estavam pedindo, e eles já não suportavam mais aquela opressão. Por isso Deus separou Moisés para enviar até aquele povo, e enviou de uma forma sobrenatural, como alguém que vai arrancar o povo da escravidão. E nós somos, eu e você, essa pessoa que vai estar arrancando o povo da escuridão. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor para comunicá-la corretamente para todo aquele que nos ouvir. Em Mateus 7,24 fala o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e todos os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói a casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, nesse texto, Jesus nos ensina que a palavra ela precisa ser praticada. Ela não precisa ser só ouvida, ela tem que ser praticada. Se eu apenas ouço a palavra, se eu sou apenas exposto à palavra, ouço a palavra, frequento célula, frequento a igreja, vou nos congressos, conferências, ouço vários ministros da palavra ministrando, mas se eu não pratico, o que a palavra me chama? De tola, de insensata.
Mas quando eu ouço essa palavra e eu pratico, eu sou considerado diante de Deus como sábio, como sábia. E aquele povo que estava ali no Egito, que ouvia aquelas palavras, eles foram se alinhando com aquela palavra. E à medida que essa palavra ia trazendo revelação para eles, eles iam obedecendo aqueles comandos da palavra. E nós precisamos ser pessoas que não apenas estamos expostos à palavra, mas que praticamos essa palavra, que somos sábios diante do Senhor, que ouvimos a voz dele, praticamos essa palavra, anunciamos essa palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Que nada é sustentável se você não tiver fome pelas Escrituras. Você pode ter tudo, mas se você não tiver fome pelas Escrituras, amor pela palavra de Deus, ser um praticante dessa palavra não se torna sustentável na sua vida. Tudo aquilo que tem firmeza, como diz nesse versículo, está firmado na rocha, que é sustentável, que se solidificou, que permanece ali como algo firme, precisa ter o respaldo de ouvir a palavra e praticar. Então não é só você estar ouvindo, exposto àquela palavra, você precisa praticar essa palavra. Certa vez perguntaram para W. Tozer o que era mais importante, se era a oração ou a palavra. Então ele devolveu uma pergunta de volta. Ele disse: o que você acha que é mais importante da águia? A asa direita ou a asa esquerda? Então, meus queridos, as duas coisas são de fundamental importância, termos uma vida de oração e termos uma vida plenamente cheia da palavra de Deus, buscando essa palavra, ouvindo essa palavra e praticando a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui desconhecendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, e a palavra afirma que nós somos os embaixadores de Deus nessa terra. O que faz um embaixador? Um embaixador, por exemplo, da Venezuela, existe uma embaixada da Venezuela em Brasília, e aquele lugar ali não é a Venezuela, mas aquele lugar ali, mesmo sendo no Brasil, vai representar os interesses da Venezuela dentro do Brasil. Então nós somos esses que estamos aqui nessa terra, representando o céu, reivindicando os direitos do céu aqui na terra. É orar aquilo que a palavra de Deus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu aqui na terra. Nós somos esses embaixadores de Deus que trazem o reino de Deus aqui para essa terra, que vem o reino de Deus sobre a nossa vida, para que seja instalada a glória do Senhor aqui nessa terra, porque a palavra de Deus diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Então, uma geração quer ser embaixador, quer ser embaixatriz, mas não quer conhecer a palavra. Muitas vezes queremos impactar as esferas, as artes, a educação, a saúde, a política, impactar dentro das universidades, mas sem o conhecimento da palavra é impossível. Nós precisamos nos aliar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, e nós precisamos nos aliar com essa palavra. Você pode ter até 30 anos de igreja, 30 anos no reino de Deus, mas se você não conhece a palavra, se você não busca essa palavra, não vale a pena, não vale muito. Você precisa conhecer a palavra de Deus e cumprir essa palavra na sua vida. E a Bíblia chama você de insensato se você está há tanto tempo dentro da igreja e não conhece a palavra. Se você entrou ontem na igreja, já é a tua obrigação conhecer essa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim que eu me converti, eu tinha uma fome pela palavra de Deus. Eu buscava essa palavra e para tudo eu queria uma resposta da palavra de Deus. Eu buscava as referências bíblicas, e eu lembro que logo no início da minha conversão eu aprendi sobre acepção de pessoas, e eu fiquei maravilhada, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fica com predileção entre A, B ou C. Ele é justo, ele é íntegro, ele é onipotente, ele é poderoso.
Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. E nós, como ouvintes da palavra dele, temos que avançar e sermos praticantes dessa palavra. A Bíblia é a nossa constituição. Em Josué capítulo 1, versículo 7 fala: seja somente forte e muito corajoso. Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para o outro lado. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos do livro dessa lei. Medite nela de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Essa é a receita. É nós verdadeiramente não desviar da palavra. Como é que eu vou saber se eu estou desviando da palavra se eu não conheço a palavra? Então eu preciso conhecer a palavra para saber se eu estou vivendo aquilo que Deus manda eu fazer. Eu preciso conhecer a palavra para eu saber quando eu erro. Eu preciso conhecer a palavra para saber também quando eu acerto e celebrar os meus acertos e corrigir os meus erros. Eu preciso relembrar continuamente. Não é só quando eu estou com algum problema, mas é continuamente significa todo dia. Dia a dia eu tenho que lembrar da palavra, lembrar daquilo que o Senhor me falou. E esse foi um conselho de Deus. Ele lembrou até aquilo que Josué, lembrou a Josué tudo aquilo que Moisés precisava, tinha falado, tinha ordenado. Ele disse: não te desvie daquilo que Moisés falou, de toda a lei. Não deixe de cumprir toda a lei. Relembre continuamente os termos desse livro. Então você vai fazer prosperar o teu caminho, você terá todo o sucesso. Nós queremos ter sucesso, nós queremos ser relevantes, mas sem a palavra de Deus na nossa vida não tem como ter êxito, não tem como sermos relevantes, porque todo êxito sem a palavra de Deus não é nada, não tem fundamento. É como no texto que nós lemos, não está firme na rocha, não tem sustentação. É mesmo que uma casa que é construída na areia, vai desabar, vai desmoronar. Um casamento sem um respaldo da palavra de Deus vai desabar, vai desmoronar, porque você começa a ouvir várias vozes, vários conselhos, várias direções. Se não tiver o firme fundamento da palavra, desmorona, porque no mundo nós temos aflições, no casamento temos aflições, e se nós não nos respaldarmos pela palavra, vai desmoronar. Como é que um jovem vai manter puro o seu caminho? Lá o salmista fala: observando segundo a tua palavra. Então a palavra é o nosso respaldo. Nós vamos manter firme o nosso caminho, nos movendo por essa palavra, nos respaldando por essa palavra. Em Mateus 5,17 diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Sabia que teve uma discussão entre os discípulos, onde eles estavam perguntando quem seria o maior? E aí está a resposta. O maior é aquele que obedece a palavra de Deus e não só escuta, obedece e vai um passo mais, ele ensina a outros, porque aquele que está fazendo as pessoas desviar, desobedecendo a palavra, ensinando coisa errada para os outros, a Bíblia está considerando esse de um menor. Grande é aquele que ouve a palavra, obedece e ainda ensina os outros, que é um praticante da palavra. Então nós precisamos ser esses que ouvem a palavra, praticam e ensinam a palavra de Deus para outros. Porque alguém pode te dizer dentro da tua escola, na universidade: como é que você consegue ser desse jeito, ter boas notas, se conduzir bem, fazer essa apresentação excelente? Você vai ensinar: é porque a minha mente está cada dia se renovando, eu medito na palavra, Deus ele ministra na minha vida, ele me faz eu me sentir
corajosa, ele me faz me sentir valente. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazendo com a força que Deus me dá. Ele me dá inteligência, ele me fala que se eu pedir sabedoria, ele vai me dar, ele não vai lançar em rosto. E você vai ensinando essas coisas para as pessoas à tua volta. Aquilo que você está vencendo, você vai ensinando para as pessoas à tua volta. Você vai dando as dicas de que o caminho é Jesus, que o caminho é a palavra de Deus, que ela é quem nos ensina e que nós precisamos ensinar outros a fazer o mesmo. Nós precisamos lembrar a palavra de Deus às pessoas. Nós precisamos lembrar da palavra de Deus para nós mesmos. Epa, para um pouquinho, você não está agindo como Jesus diria para você agir, não. Olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então é nessa palavra que você tem que se respaldar. A palavra, ela é o principal canal de comunicação de Deus. Em Timóteo 3,16 fala que toda escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então essa palavra, ela vem para nos pontuar, para nos alinhar. Se você está com um pensamento que não é legal, Deus vem dizer, olha, não é para você pensar isso, você tem que pensar nas coisas que são puras, agradáveis, onde tem boa fama, algum louvor, alguma virtude. É nisso que você tem que ocupar o seu pensamento. Olha, para de ficar pensando negativo, de que as coisas não vão dar certo. Olha, para de ficar achando que você vai ficar doente, que você vai ficar infectado por doenças. Para de pensar isso. Fala a palavra, fala que Jesus é a tua cura. Porque na cruz do Calvário ele levou sobre si todas as enfermidades. Então, nós precisamos nos respaldar por essa palavra, nos guiar pelo que a palavra de Deus nos ensina. Deus, ele quer ministrar a palavra dele na nossa vida, ele quer se revelar a nós pela palavra dele. E essa palavra é a constituição da nossa vida. É igual um manual, você compra um equipamento, ele tem um manual que vai mostrar como ele funciona. E nós só funcionamos bem se nós seguirmos a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que a palavra dele vai nos pontuar, vai nos conduzir, mostrar qual é a trilha, qual é o caminho, de modo que nós vamos agir corretamente, pensar corretamente, e nós teremos êxito em tudo, sucesso, excelência em tudo que fizermos. Assim como fala lá no Salmo 1, que é para meditarmos na palavra de Deus, que nós não vamos andar de qualquer jeito, nós não vamos andar no conselho do ímpio, nós não vamos andar na opinião da mídia, nós não vamos andar naquilo que os famosos dizem, nós não vamos andar naquilo que os blogueiros estão nos ordenando para andar. Nós vamos nos mover pela palavra, porque a palavra é que é a salvação, ela é a verdade de Deus para a nossa vida, e nós vamos nos conduzir por essa palavra, assim como Moisés conduziu cada passo do que ele ia dar pelo que Deus falava, e ele cumpria aquilo que Deus falava na vida dele. Então o que aconteceu? Desatou um poder de Deus sobre a vida dele para que ele fosse um libertador, e Deus quer desatar o poder dele na nossa vida para sermos o libertador da nossa família, o libertador dentro das universidades, o libertador dentro das escolas, o libertador no seu trabalho, porque ele nos ungiu, ele nos escolheu. A palavra de Deus diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Para quê? Para fazermos algo sobrenatural, dar vista aos cegos. Então esses que não estão conseguindo enxergar, que não estão conseguindo ver a verdade, é você que vai ser esse que vai abrir o caminho, que vai fazer com que essa pessoa conheça a verdade e essa pessoa seja liberta pela verdade da palavra de Deus. Agora, se você ficar, eu acho isso, eu acho aquilo, aí eu penso desse jeito, não, mas eu concordo com fulano, não, ciclano tem razão. Você não tiver o respaldo da palavra, você não vai impactar esferas, você não vai impactar a sua geografia, você não vai libertar nada, nem a si mesmo. Mas se você tiver o respaldo da palavra, buscando as escrituras, se inspirando naquilo que Deus diz que é útil para te ensinar, naquilo que é verdadeiro,
naquilo que vai te fazer perceber quando você está errado, quando você está certo. E você vai corrigir aquilo onde você está errando, vai ensinar outros a fazer o que é certo. E aí você vai ter o respaldo de Deus. Porque é impossível Deus não te abençoar se você está respaldado pela palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com outra coisa a não ser com a palavra dele. Ele vela pela palavra dele para cumpri-la. E ele quer cumprir a palavra dele na sua vida. Ele quer te acrescentar. Ele quer fazer o sobrenatural na tua vida. Um avivalista, John Ross, ele foi um reformador. Ele foi queimado por crer na palavra, por buscar a palavra, por acreditar na palavra. Ele preferiu ser um mártir do evangelho do que renunciar à palavra, do que dizer que não amava o Senhor, do que não amava. Ele cria naquela palavra e ele decidiu perder a própria vida por causa disso, por causa da palavra. E muitas vezes nós estamos barganhando com Deus e negociando a palavra dele com qualquer outro conceito, com qualquer outra historinha que nós ouvimos por aí. Mas nós precisamos nos posicionar na palavra, ser pontuados pela palavra de Deus, ser ouvintes, praticantes e aqueles que ensinam outros a andar pela palavra de Deus. Nós precisamos ser, assim como Deus disse para Josué, não deixar de falar nas palavras, meditar nelas de dia e noite, cumprir o caminho, porque Jesus, ele não aboliu a lei e os profetas, ele trouxe o cumprimento e tem um prazo de validade até que o céu e a terra existirem. Essa palavra tem validade, ela é eterna, porque Deus é eterno e ele é essa palavra. E nós precisamos verdadeiramente viver pelo que a palavra de Deus diz. A Bíblia, ela alimenta a nossa fé. Lá em Hebreus 5,12 fala: a esta altura vocês já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, vocês ainda estão precisando que alguém ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, o que Deus está nos ensinando aqui nesse texto de Hebreus 5:12 em diante, é que nós não podemos ficar eternamente como crianças no reino de Deus. Nós precisamos de um alimento sólido. Nós não podemos ficar lá nos rudimentos da fé, naquilo que a gente aprendeu quando aceitou Jesus, quando se converteu. Nós precisamos progredir no conhecimento de Deus, progredir no conhecimento da palavra de Deus. Quantos versículos você conhece de cor? Que palavra de Deus faz sentido para você, que acompanha a tua história, onde você pode dizer: essa palavra Deus falou comigo, quando eu me converti Deus usou essa palavra, Deus tem falado isso para mim. Em que você tem se pautado? Não, eu só sei aquilo que o líder fala na célula, eu só sei aquilo que o pastor prega, mas eu já até me esqueci daquilo que eles falaram. Eu não estou lembrado direito, mas eu vou verificar o que foi dito realmente. Você precisa ter a palavra de Deus na sua vida, guardada no seu coração e na sua mente, porque na hora que você precisar, você vai recorrer a pessoas? Não, você precisa ter a palavra de Deus na sua vida, você precisa ensinar outros pela palavra de Deus. Em João 1:1 fala: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deus é a palavra dele. Então, todas as vezes que você proclama a palavra dele, assim como ele no princípio disse: haja luz e houve luz, nós precisamos ter esses decretos. Pisou na sua faculdade, pisou no seu trabalho, pisou em qualquer lugar, você vai decretar a palavra de Deus. Haja paz nesse lugar, haja vida de Deus, haja pessoas quebrantadas aqui nesse lugar, que a palavra da minha boca seja com ousadia, com unção, que as pessoas sejam impactadas pela tua glória, Senhor, através da minha vida. Me dá hoje, meu Deus, alguém para eu falar a tua palavra. Coloca, meu Deus, uma revelação poderosa hoje na minha vida para que eu possa comunicar, ensinar alguém. Desperta alguém à minha volta, Senhor, para que eu possa ensiná-la a tua palavra.
Em João 5,38 diz assim: não tem sua mensagem no coração, pois não creem em mim. Então esse texto é muito tremendo, porque quem não tem a mensagem no coração, não tem a palavra de Deus no coração, é porque não crê nele, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então todo aquele que estuda minuciosamente as Escrituras é porque acredita, é porque tem fé que por meio dessa palavra ela vai te dar a vida eterna, ela vai te purificar, ela vai te limpar, ela vai te anunciar o reino de Deus. E em Mateus 22, 29 diz aquilo que Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as duas coisas, as Escrituras e o poder de Deus, porque tem muitos que conhecem só as Escrituras, mas não o poder de Deus que está nas Escrituras. A palavra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra mata porque ela pode trazer só condenação, mas o Espírito vivifica porque ele te dá ânimo novo, ele te renova, ele arranca todo fardo. Porque existe, antes do ide, existe um vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Em Jeremias 23, 29, diz assim: acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor, não é como um martelo que despedaça a rocha? Então a palavra aí nesse versículo ela é comparada com um fogo, com um martelo. Por que com fogo? Porque o fogo ele queima, ele arde. E quando nós estamos submetidos à palavra de Deus, à unção de Deus, porque a palavra de Deus, as Escrituras, ela tem poder, então queima dentro do nosso coração, nos dá um ânimo, nos dá uma força, nos dá um vigor, um renovo. E essa palavra, ela despedaça também a rocha, tudo aquilo que é dureza, tudo aquilo que é insensível dentro de nós vai se quebrantando, vai se quebrando, vai sendo destruído, aquela amargura, aquela angústia, aquela tristeza, aquele ódio, aquele rancor vai sendo quebrado, vai sendo destruído, as cadeias vão sendo soltas por causa da palavra de Deus, que é como um martelo que despedaça a rocha. Por mais duro que seja o coração, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é esse martelo que destrói a rocha, que esmiuça a rocha, e não existe coração tão duro que Deus não possa quebrar. Você fica aí com medo de falar o evangelho, de falar a palavra de Deus no seu trabalho, na universidade, no lugar onde você anda, para sua família. Eu quero te dizer, não tenha medo. Assim como Deus disse para Josué, não tenha medo, não fique espantado. Simplesmente medite na minha palavra, não te desvia nem para um lado e nem para o outro. Mas confia em mim, porque esse Deus que é todo poderoso, ele vai quebrar aquele coração. Regue a vida das pessoas com oração, para que quando você chegar até elas, você chegue debaixo da unção de Deus. E quando você for falar, você não vai falar qualquer coisa, você vai falar aquilo que a palavra de Deus te respalda para falar, aquilo que o Espírito de Deus te conduz a falar, porque ele falou isso para Moisés. Quando você abrir a boca, Moisés, não vai ser você falando não, vai ser eu falando por teu intermédio. Tu serás a minha boca na terra. Deus quer fazer de cada um de nós a boca dele aqui nessa terra. Deus quer fazer o sobrenatural, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a Bíblia, ela alimenta a nossa fé. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, a sua fé vai morrer de fome. Ou você alimenta a sua fé com a palavra, ou vai morrer de fome. É como um cachorro que você tem e você alimenta, e você tem um outro cachorro e você não dá alimento para ele. O que vai acontecer? Esse que não é alimentado vai morrer. E a nossa fé precisa crescer, precisa aumentar. Ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado vai se tornar algo muito próximo. Ou esse pecado me afeta.
Então nós precisamos da palavra de Deus para que ela nos afaste do pecado, para que o pecado se afaste da gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós devemos já ser mestres para ensinar outros a palavra de Deus e não ficar o tempo todo choramingando na barra da saia de alguém, choramingando para um líder. Ora por mim, eu não sei o que fazer. Tem momentos que a gente precisa de colo, sim, mas o tempo todo não. Você precisa crescer, você precisa extrair da fonte, estar debaixo da fonte de Deus, para que jorre a água viva sobre a tua vida, para que você tenha a palavra revelada de Deus na tua vida, porque no princípio era a palavra, no princípio era o verbo era Deus, ele estava com Deus. Então todas as vezes que você proclamar a palavra, que você proclamar a verdade de Deus, algo de sobrenatural vai acontecer. Então comece a criar vergonha realmente na cara e comece a buscar a palavra de Deus, comece a proclamar a palavra de Deus, decore versículos, entenda aquilo que Deus chamou você, para que Ele me chamou, quem eu sou, o que a palavra de Deus diz que eu sou, o que eu posso fazer, o que a palavra de Deus fala a meu respeito. Comece a buscar, a investigar aquilo que a palavra de Deus diz para a tua vida, para que você seja completamente respaldado. Nós valorizamos líderes, conferências, livros, e o que você tem valorizado da palavra de Deus? Muitas vezes as pessoas conhecem tantas coisas, são tão eloquentes, mas sabem muito pouco da palavra de Deus. E o que Jesus disse? Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Em Mateus 22, 29. Então, nosso erro é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se eu não conheço as Escrituras, como é que eu vou conhecer o poder de Deus? Me fala. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Em Romanos 10, 17, o ouvir pela palavra de Deus. E assim como muitos que oravam para ter uma palavra, hoje nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia pelos aplicativos, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, nós temos acesso à palavra de Deus, mas muitos na história da igreja não tinham a palavra. E existem relatos de pessoas que não tinham essa palavra em lugares onde a palavra de Deus não podia ser difundida, onde havia uma Bíblia, eles rasgavam as folhas da Bíblia e iam passando uns para os outros, só decorando aquela folha que chegava na mão deles. Eles conheciam em parte a palavra. E cada folha nova que chegava nas mãos deles, eles decoravam aquela palavra. Eles tinham amor pela palavra. E nós precisamos também ter amor pela palavra. Jesus citava as Escrituras. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam ouvindo ali Jesus falando, e quando Jesus falava, queimava no coração deles. Eles diziam, não queimava porventura no nosso coração quando ele falava as Escrituras? E é isso que acontece na nossa vida. O nosso coração queima, como diz em Jeremias 23, 29. Acaso minha palavra não arde como fogo? Essa palavra tem que arder como fogo dentro do nosso coração. Essa palavra tem que queimar dentro do nosso coração. E esse amor de Deus pela palavra dele dentro do nosso coração precisa ser derramado nas outras vidas, para que elas sintam também esse fogo de Deus. João Wesley disse o seguinte: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca o seu sermão no fogo. Porque aquilo que nós falamos precisa ter o fogo de Deus. A nossa vida precisa ter o fogo de Deus. O que nos respalda é a palavra de Deus. E a unção de Deus está na palavra dele. Quando ouvimos a palavra, a nossa fé é ativada e nós proclamamos. Porque a palavra de Deus diz que nós liberamos com a nossa voz. Quando nós liberamos com a nossa voz, o milagre se estabelece. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a minha oração é que você seja essa pessoa
que tem um fogo pela palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, que entende pela palavra de Deus aquilo que você é, aquilo que você pode e aquilo que você precisa realizar para Deus. Que o Senhor esteja te abençoando poderosamente com essa mensagem, que o fogo dele esteja ardendo no teu coração, que os olhos do teu entendimento sejam abertos, que o teu entendimento espiritual seja aberto nesse dia, nessa hora, que comece a queimar profundamente dentro de você um amor pela palavra de Deus, um desejo enorme de conhecer a verdade, e quando você conhecer essa verdade, começar a ser liberto por essa verdade, que você tenha na sua vida os princípios de Deus, que você seja um ouvinte e um praticante da palavra de Deus, e que você seja esse libertador, assim como Moisés, que trouxe libertação para o povo que estava no Egito, levando esse povo na direção da terra prometida. Que você seja dentro da sua casa, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, esse libertador, esse Moisés que traz libertação para a vida das pessoas. Que você seja a boca de Deus aqui nessa terra, que você seja um anunciador cheio da unção, cheio de glória, cheio da presença de Deus, porque o Senhor é contigo. Que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz. Shalom, shalom.